Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com a Manuela Gonçalves Silva, ela que é presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica e também da Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica. Seja muito bem-vinda, Manuela. Muito obrigada pelo honroso convite, Ana Maria. O nosso objetivo maior é a defesa dos direitos das mulheres de carreira jurídica, das mulheres e meninas em estado de vulnerabilidade, bem como a defesa do patrimônio histórico, cultural, ambiental e promover, difundir questões de discussões científicas, a exemplo do que foi feito aqui em Cuiabá. Esse colóquio, ele nasceu numa reunião da BMCJ, aqui do Mato Grosso, e uma associada que está, é a doutora Clarice, desembargadora, ela é associada da BMCJ, falou para a doutora Ana Emília Sotero, que é a nossa coordenadora da região Centro-Oeste, por que não fazermos um evento para discutirmos os direitos, principalmente das empregadas domésticas, diaristas, porque há um projeto de lei para fazer alterações na legislação trabalhista nessa seara. Eu gostaria que você pontuasse para a gente quais são os avanços para essa categoria há tanto tempo esquecida aqui no país. Foi a partir de 2012 que se tornou obrigatório o recolhimento do FGTS. Agora vocês imaginam, 2012, é muito pouco tempo, muito pouco tempo. E cada dia, nessa área, as empregadas domésticas tiveram grandes avanços, mas ainda precisa avançar muito. E, Manuela, ainda só para que as pessoas entendam, tanto quem trabalha como empregados domésticos, como também quem contrata esses serviços, né, para empregados e empregadores. Fala para a gente os avanços que a lei teve. O que gera vínculo empregatício no caso da empregada doméstica? Existem algumas regras? Mudou alguma coisa? Fala para a gente sobre isso. No que diz respeito à empregada doméstica, o que é a empregada doméstica? Aquela que realiza serviços domésticos. Aí pode ser o jardineiro, o piscineiro, a empregada doméstica que elabora as atividades domésticas, a cuidadora do idoso, a babá. Então, essa é classificada como empregada doméstica. Aí é aquela que trabalha de segunda a sexta, a jornada de trabalho, salvo engano, 44 horas semanais, carteira assinada, porque ela vai ter direito. 13º, o seguro, que já paga na guia da Previdência, ela já vai, o empregador já vai recolher o FGTS, já vai recolher o INSS, o seguro indenizado. Ela vai ter direito a férias de um mês, 1/3 das férias. E agora, o que muda aqui? A diarista. Essa que é a grande polêmica. Quem que é a diarista? A diarista é aquela pessoa, que pode ser homem ou mulher, que realiza trabalhos eventuais na casa. Pode ser passadeira, lavadeira, faxineira, tarará. Qual que é a diferença? A diarista, ela não tem o vínculo empregatício, que é a subordinação e habitualidade. Todavia, essa foi uma discussão que veio arrastando há muitos anos mesmo. Há quantos dias na semana que a diarista pode ir na casa da pessoa para não gerar vínculo empregatício? Que é o que eu disse, o vínculo empregatício é a subordinação, a habitualidade e o salário. Então, hoje já está consolidado, hein? Diarista, 3 vezes na semana já gera vínculo empregatício. Então, nesse colóquio, nós discutimos tudo isso e colocamos a sociedade para discutir, porque, conforme eu disse, tem um projeto de lei e a sociedade precisa discutir, porque a partir do momento que nós discutimos, as ideias, as propostas, elas são fomentadas. Então, nós temos um exemplo, e eu posso falar o nome, porque ela, inclusive, já tem até livros publicados. Nós temos uma ministra no TST, a doutora Adelaide Miranda,
Arantes, ela tem livros publicados sobre os direitos da empregada doméstica e ela, na sua trajetória, ela foi empregada doméstica. A empregada doméstica que chegou a ministra do Tribunal Superior de Trabalho. Ela é de Pontalina, do estado de Goiás. Um grande orgulho para todas nós, porque que a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, você veja, a BMCJ e a Federação têm esse papel de levar temas de fundamental importância. Hoje, hoje a maior pauta nossa é paridade. Foi o que nós fomos falar lá no Panamá. A maior participação da mulher na política, mais espaços no poder. Porque quanto mais mulheres nós tivermos nos nossos parlamentos, as nossas pautas, a exemplo dessa reforma trabalhista, que vai atingir aí também os direitos das mulheres, a previdência, direitos trabalhistas, nós precisamos de parlamentares mulheres, tanto no legislativo, municipal, estadual e federal, para que possamos, então, debater com propriedade e pessoas que estão nos apoiando e que sentem na pele esses direitos. Com relação à mulher na política, justamente para que a gente tenha mais políticas públicas voltadas para as mulheres, que tanto precisamos. Você acredita que há uma resistência ainda, até por parte da sociedade, em apostar nessa mulher que se candidata, porque tem muitas mulheres que se candidatam, mas aí quando a gente vai ver não tem o êxito que a gente gostaria, seja no campo, na parte eleitoral mesmo, ou candidaturas de associações, de outros segmentos. A gente vê que as mulheres nem sempre têm o êxito, né? Tem a vitória. E por muitas vezes porque falta isso, falta essa confiança, sabe? Essa aposta no nosso potencial. Isso é uma visão real, porque a impressão que a gente tem é isso, que há uma resistência, inclusive muitas vezes até das próprias mulheres, em apostar na capacidade da outra mulher. Lamentavelmente, Ana Maria, eu tenho que concordar com você. Infelizmente, nós ainda temos essa resistência por parte da sociedade e ainda por parte de mulheres. Eu falo que enfrentar uma mulher machista é muito difícil, muito complicado, mas o que acontece? Nós somos educadas para isso. Nós somos educadas, a ministra Carmen Lúcia fala com muita propriedade. Enquanto os homens foram criados com violão aqui e saindo para tocar nos bares, o seu violão, o seu cavaquinho, as mulheres ficavam em casa, na sala fechada, aprendendo a tocar piano, ou aprendendo a bordar, ou aprendendo a cozinhar, ou seja, essas atividades domésticas para evitar o quê? Uma discussão política. E, Manuela, existe também um trabalho muito grande, uma preocupação com o trabalho infantil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente também a respeito disso, sobretudo como que isso se reflete na vida adulta da pessoa, como que o trabalho infantil ele repercute na vida adulta e como combater isso também. Tudo passa pela política pública, tudo passa pela... Porque a mãe, vamos pegar aqui a empregada doméstica, ela trabalha o dia todo. Com quem que ela vai deixar essa criança? No CEMEI. Era o CEMEI ou escola de período integral para que essa criança tenha uma formação de base para quando ele chegar com a idade dos seus, na idade de poder trabalhar, seus 16 anos, ele já tem, inclusive, uma preparação técnica para poder, então, exercer um trabalho com dignidade. Mas não é essa a nossa realidade. Aí é aonde entra a exploração do trabalho infantil. Porque aí o tio começa a levar a criança lá para o seu trabalho, começa a pôr a criança para trabalhar num ambiente que não é o adequado para uma criança estar ali, porque eles são adultos, com uma outra concepção de vocabulário, de comportamento, sabe-se lá o que é essa criança, em que condições essa criança está trabalhando. Então, por isso que nós temos que
ter essas políticas, cobrar do Estado, cobrar do município, CMEs, escolas de período integral, formação técnica, para que essas crianças possam, assim que atingir a idade para trabalhar, ter capacitação técnica de trabalhar. Eu tenho a minha funcionária, por exemplo, ela fala, né? Ah, doutora, eu vou pôr meu filho para trabalhar. Não, senhora. Primeira coisa, você vai pôr o menino para aprender. Tem um curso técnico de computação, de digitação. É essa formação que você tem que incentivá-lo a estudar, ter o seu. Porque ninguém tira o seu diploma. O seu conhecimento, ninguém te tira. Informação e educação, que a vida muda. Exato. E eu quero agradecer muito a você por ter vindo aqui, ter conversado conosco um pouquinho, desejar muito boa sorte, não é, à frente dessa associação e também da federação, que exercem aí um papel fundamental, sobretudo de esclarecimento e defesa dos direitos de mulheres e, enfim, do trabalhador. E isso é muito bom. Então, por isso que a gente está muito feliz com a sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez vocês terem aberto as portas do estúdio, porque esse meio de comunicação, o canal do YouTube, ele tem um alcance inimaginável, e quanto mais nós difundirmos os nossos direitos, os nossos deveres, conscientizando a sociedade como um todo, homens e mulheres, irmanados nessa luta em prol dos direitos, da defesa de todos os direitos, principalmente os direitos humanos, com certeza nós teremos uma sociedade mais justa, mais igualitária, se Deus quiser, muito em breve, Ana. Quando a gente falar em trabalho escravo, trabalho infantil, exploração dos empregados domésticos, que isso fique somente registrado nos anais porque história não tem como você apagar. Fatos históricos, o que aconteceu na história, não tem como a gente pegar uma borracha, ir lá e resetar. Isso a gente faz no computador, que vai lá, deleta. Mas, infelizmente, os registros, por mais amargos e dolorosos que sejam, eles estão registrados. Mas que isso fique num passado muito longe. E que nós tenhamos, sim, muito em breve, muito mais em breve do que nós imaginemos, embora a ONU fala que a igualdade entre homens de gênero vai chegar daqui a 200 e poucos anos. Não. Pois então, mas a gente trabalhando com todos nós, vocês com a imprensa escrita, falada, televisada, que possa levar então a aos 4 cantos do mundo as informações para que haja a conscientização da transformação. É na educação, na informação que essa sociedade vai se transformar. Você ouviu o recadinho da Manuela, viu? Ela foi enfática, portanto, se você não obedeceu, obedeça. Ora, pois. Acione aí o sininho e se inscreva no nosso canal. É sempre uma alegria ter você aqui conosco, compartilhando um pouquinho das nossas conversas. A qualquer momento, você já sabe, a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Portanto, meus amigos, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.